vá à igreja se você é uma pessoa que se encaixa nas características que eu vou passar aqui, ou se os propósitos seus de ir à igreja são os mesmos que eu vou passar aqui, eu sinto lhe informar que você está perdendo tempo indo para a igreja. Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo e eu vou lhe explicar quando nós não devemos ir mais para a igreja. Não vá mais para a igreja se o teu propósito for se vangloriar dos seus dons e dos teus talentos. Infelizmente é o que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas que viram, por causa do dom ou do talento, um popstar. Hoje existem pastores, cantores, pregadores que se acham a última bolacha do pacote. Ou seja, o propósito deles ir à igreja é se vangloriar. Se não for para cantar naquele congresso, naquele culto, ele não vai. Se não for para pregar naquela campanha, quem sabe naquele congresso, ele não aparece. Por quê? Porque o propósito dele ir ao culto é para se vangloriar dos seus dons e dos seus talentos. Então ele está indo para a igreja pelo motivo ou pela motivação errada. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e considere os outros superiores a vocês. O dom que Deus nos confia não é para nos engrandecer, e sim para que nós venhamos servir aos outros. O próprio Jesus ensinou isso aos discípulos. O interessante, quando Paulo faz distinção entre os dons de língua estranha e de profecia, ele diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E aí ele diz que quem fala ou quem profetiza, ele é maior do que quem fala em línguas. E ele mesmo explica. Por quê? Porque o dom de línguas estranhas edifica quem fala. O dom de profecia edifica a igreja. Ou seja, os dons não é para nossa vanglória, é para que nós possamos usar este dom para servir a igreja, para servir os nossos irmãos. Não vá à igreja se você é uma pessoa perfeita. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Aliás, as pessoas perfeitas nem vão à igreja com medo de se contaminar com os pecados das pessoas que estão lá dentro. Porque de fato, os que estão dentro da igreja são pecadores, mas são pecadores arrependidos e que reconhecem que precisa de um redentor ou precisa de um salvador. As pessoas perfeitas não, estão dizendo, eu sou bom, eu não peco, eu não traio minha esposa, eu não traio meu marido, eu não fumo, eu não bebo. Ou seja, as pessoas perfeitas não vão à igreja. E o próprio Jesus, quando chamou Mateus, que estava trabalhando na alfândega, depois daquele jantar, a Bíblia diz que os publicanos e fariseus disseram, mas se esse aí fosse o Filho de Deus mesmo, ele não comeria com publicanos nem com pecadores. Qual foi a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Que eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores para o arrependimento. Essa é a função de Jesus. Não foi chamar pessoas perfeitas, pessoas que não têm pecados. Quem não tem pecado não precisa de Jesus. É por isso que eu preciso de Jesus, porque eu tenho pecados. Acontece o mesmo na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu propõe querer ver quem é Jesus, a Bíblia diz que Jesus diz para ele que queria pousar na sua casa. Ele fez um banquete, da mesma maneira estão os fariseus e doutores ali sentados à volta da mesa e arrazoavam, murmuravam no seu coração dizendo, se esse aí fosse o Cristo, não comeria com pecadores. Então naquele momento Zaqueu responde, Senhor, se eu tenho roubado, daria aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, daria a ele 4 vezes mais. Jesus então disse, hoje chegou a salvação para esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Tanto Zaqueu como Mateus eram tidos como ladrões, roubadores do povo, porque eram eles chefe ali dos homens que cobravam impostos. Então, para os judeus, eles eram indignos de receber a Cristo. Eles eram indignos de receber a palavra do reino. Mas Jesus vem para essas pessoas para dizer que a graça dele alcança pessoas que não merecem. Até porque a palavra graça é favor imerecido. E a graça é tão maravilhosa que ela alcança quem de fato não merecia. Esta é a função do Evangelho, alcançar pessoas que não merecem, mas pessoas que são pecadores e que são pessoas que reconhecem os seus erros e suas falhas. Quando Jesus estava crucificado no meio de 2 salteadores, um disse, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva você e salva nós também. O outro disse, tu estando na mesma condenação que nós, mesmo assim não temes a Deus? Então olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no último minuto de vida, o homem alcança a salvação. Por quê? Porque reconheceu
que ele era pecador, estava pagando por seus pecados naquela cruz e reconheceu Jesus como Senhor. E aí ele recebe a oportunidade de ser perdoado dos seus pecados. Porque o perdão só se dá a pessoas que reconhecem os seus erros. Então pessoas perfeitas não vão à igreja, até porque eles não têm problemas, eles não têm defeitos, eles são perfeitos. Então se você é santo, não vá à igreja. Vá à igreja se você é um pecador, mas um pecador arrependido. Não vá à igreja se for para satisfazer os desejos da sua carne. Infelizmente hoje ir à igreja pode se assemelhar a ir a uma churrascaria ou até uma pizzaria, que você escolhe o dia e qual é o cardápio que você vai comer. Infelizmente em muitas igrejas se tornou isso. E as pessoas vão no culto, por exemplo, por causa do pastor. Hoje vai estar um cantor de fora, hoje vai estar um pastor de fora, e eu gosto daquele pastor. Hoje vai pregar o irmão fulano, eu gosto de ouvir a mensagem dele. Hoje vai pregar aquele irmão lá que eu não gosto, então hoje eu não vou para a igreja. Hoje vai aquele cantor lá para a igreja lá cantar, então hoje eu não vou para a igreja porque eu não gosto muito daquele cantor. A maioria das pessoas estão indo à igreja para satisfazer suas vontades. E aí corre um grande risco dessas pessoas se tornarem fariseus, que vão ao culto só para reparar o erro e o defeito do outro irmão, vão ao culto para dar nota aos irmãos que estão cantando, ou seja, se acham no direito de julgar os irmãos que estão ali na casa de Deus, adorando e louvando o nome do Senhor. Sabe por que muitos chegam nesse estágio? É porque nunca aprenderam o que é ser servo. Se você está numa congregação, se você está numa igreja servindo a Deus, você tem que entender que o nosso propósito de estar dentro de uma igreja é para servir as pessoas, para ser útil às pessoas. Deus quer usar você para que você sirva as pessoas. Você lembra das palavras de Jesus? Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa palavra aqui o Senhor está falando no dia em que ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos estão brigando entre eles ou discutindo entre eles, tentando saber quem era o maior, para descobrir quem era o menor e que lavaria os pés dos discípulos, porque era um costume judaico. Aí Jesus cinge-se de uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso era um servo, mas Jesus se faz de servo. Depois ele tirou a toalha, vestiu-se da sua roupa e perguntou para os discípulos: vocês sabem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu de fato sou, mas eu lavei os pés de vocês. Faça isso uns aos outros. Ele não está ensinando a lavar pé aqui. Ele está ensinando o ato de ser servo. Nós perdemos muito tempo achando e tentando achar quem é o maior. O ser humano, a natureza caída do homem, quer sempre ser beneficiado. Mas aí vem o evangelho em contradição a isso e diz: se você quiser ser o maior, seja o menor. O evangelho veio para quebrar esse sentimento de egoísmo. O evangelho veio nos ensinar a servir uns aos outros. Aí sim, nós começamos a ser discípulos de Jesus. Jesus disse: esse mandamento vos dou, amem uns aos outros. Por isso que a igreja primitiva crescia, porque a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade. E é por isso que Paulo diz que a igreja é um corpo, porque um membro precisa do outro para formar um corpo perfeito. São pessoas imperfeitas, mas que formam um corpo perfeito onde Cristo é o cabeça. Então, meu irmão, se você vai à igreja por causa desses 3 princípios aqui, infelizmente eu tenho uma notícia para lhe dizer: não vá mais à igreja, porque você está perdendo o seu tempo. Vá para outro lugar, faça o que você quiser, menos ir à igreja. Só vai à igreja se você entender o que é evangelho, se você é servo e quer servir ao Senhor e servir aos irmãos. Afinal de contas, Jesus disse: 2 mandamentos vos dou. Toda a lei e os profetas estão alicerçados nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Se nós não fizermos isso, nós não estamos seguindo os passos de Jesus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal aí. Toda semana temos vídeos novos aí, temos playlists aí também. Visite nosso canal, se inscreva e não se esquece também de compartilhar nossos vídeos. Que Deus vos siga abençoando.